Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre a regra do voleibol e hoje vamos falar sobre o apontador. Quer ficar por dentro de tudo? Assista o vídeo até o final. Então bem-vindos fãs do vôlei, de árbitros, jogadores e técnicos a torcedores. Sou Anderson Caçador, preparador físico do canal Caçador do Vôlei e não saia daí que nós já vamos começar. Antes de dar início ao nosso importante conteúdo de hoje, quero pedir para você dar o seu like lá no vídeo, se inscrever no canal se ainda não fez e compartilhar os vídeos com seus amigos. Vocês também podem ajudar o canal Caçador do Vôlei, dando qualquer contribuição no Valeu em cada vídeo e também sendo sócio no Seja Membro. Eu conto com seu apoio. Então estamos no capítulo 8 e hoje vamos falar sobre o apontador. Qual que é a localização do apontador? O apontador desempenha suas funções sentado na mesa do apontador, no lado oposto e de frente para o primeiro árbitro. Esse é o layout tradicional, gente, aquele que todo mundo está acostumado. Primeiro árbitro, segundo árbitro de frente e o apontador atrás do segundo árbitro. Tem o layout invertido, que a Federação Internacional está usando para algumas competições, e para relembrar vocês eu vou mostrar as duas situações nas fotos a seguir. Então aqui nós temos o layout tradicional, onde tem o primeiro árbitro aqui que eu estou circulando, o segundo árbitro aqui e atrás do segundo árbitro a mesa do apontador. E para o layout invertido nós temos aqui o primeiro árbitro, o segundo não está na foto, mas ele está aqui do outro lado e aqui nós temos a mesa do apontador. E pessoal, a regra só prevê o layout tradicional. Primeiro árbitro, segundo árbitro e apontador atrás do segundo árbitro. A outra posição é uma mudança que vem no regulamento da competição. Agora vamos ver as responsabilidades do apontador. Ele ou ela. E como nós temos mais apontadoras, eu vou tratar por ela, tá? Então ela preenche a súmula de acordo com as regras cooperando com o segundo árbitro. E para fazer esse preenchimento de súmula corretamente, tem uma série de regras que vocês vão conseguir ver isso melhor num curso de arbitragem. Mas nós sabemos que o trabalho do apontador é muito importante durante a partida, não é só marcar placar, tem muito mais responsabilidades que nós vamos ver daqui a pouco. Aí aqui fala que ela usa campainha ou outro aparelho sonoro para comunicar regularidades ou sinalizar aos árbitros o que estiver sob sua responsabilidade. Então, se alguma situação aconteceu, o jogo está parado, o segundo árbitro está ali perto da apontadora, ela vai e fala direto. Mas se não está perto, ele está de foco para a quadra, virado de costas para ela, aí ela vai ou apitar ou acionar a campainha caso esteja em uso para chamar a atenção que alguma coisa tem que estar errada e tem que ser modificada. Agora vamos ver as responsabilidades da apontadora antes da partida e do set. Então registra os dados da partida, das equipes, incluindo o nome, número de jogador líbero, de acordo com os procedimentos em vigor e colhe as assinaturas dos capitães e dos técnicos. Então na súmula tem um cabeçalho que vai fazer todas as informações sobre aquela partida, depois tem o quadro de equipes, tem que preencher das duas equipes, preenche também a questão dos árbitros, quem são os árbitros para aquela partida, vai colher as assinaturas dos capitães e dos técnicos. A segunda responsabilidade antes da partida fala que o apontador registra a formação inicial de cada equipe a partir da papeleta de ordem inicial ou confere a informação submetida eletronicamente. Então, antes de cada set, o apontador tem de receber essa formação inicial das duas equipes, que vai ser em papel ou eletronicamente. E esse ponto aqui é importante. Caso ela não receba a papeleta a tempo, imediatamente informa o fato ao segundo árbitro. Porque o intervalo entre os sets geralmente é de 3 minutos. Então com 2h30 tem que acionar a campainha ou apitar para reinício do set, ou seja, a ordem de saque tem que ser entregue antes desse tempo. Agora vamos ver as responsabilidades do apontador durante a partida. Primeiro, registra os pontos marcados. Não tem muito segredo nisso, a pontuação é controlada pela súmula e pelo apontador, só que às vezes o placar do ginásio não está batendo com o que está falando na súmula. Isso aí é uma pessoa que fica manuseando o placar, são coisas diferentes. O segundo ponto fala que controla a ordem de saque de cada equipe e avisa aos árbitros sobre qualquer erro, imediatamente após o saque.
Então, além de ter que receber essa ordem de formação das equipes antes de começar o set, vai ter que fazer o controle durante toda a partida das duas equipes. Então, como se dá esse processo? Toda vez que alguém for para o saque, a apontadora tem de conferir que o número do jogador que vai sacar corresponde na ordem de saque com o mesmo número na súmula. E caso não corresponda, o que tem que fazer? Deixa o saque acontecer e depois aperta a campainha ou apita, indicando que foi uma falta de rotação. Por favor, não apite antes do saque. A terceira responsabilidade fala que está encarregada de reconhecer e anunciar solicitações de substituições dos jogadores pelo uso da campainha e de registrar as substituições e tempos de descanso, controlando o número e informando ao segundo árbitro. Então, como se dá o processo de substituição? Se o técnico quer fazer uma substituição da equipe, ele manda o atleta entrar na zona de substituição. Quando o atleta entra, o apontador reconhece e aperta a campainha ou apita. Aí vai ver se a substituição é possível ou não e depois dá todo o procedimento. E também controla o número de tempos de descanso e substituições. E a regra não está falando aqui, não, fala em outro momento lá, mas eu vou adiantando. Informa para o segundo árbitro quando a equipe já fez a quinta e a sexta substituição e quando a equipe já solicitou o segundo pedido de tempo de descanso naquele set. Não tem mais aquela coisa de técnico apertar a campainha do que está no banco para pedir substituição. Isso é da época que eu jogava, gente. Isso deve ter mais ou menos um século. A quarta responsabilidade diz que notifica os árbitros sobre solicitações de interrupções que sejam indevidas. Vamos dar exemplo. Um terceiro pedido de tempo de uma equipe, vai falar que não é possível. A sétima substituição de uma equipe. Uma substituição que está fora da ordem, não respeitou que tenha que ter um rally entre as substituições. Então, nesses casos, o apontador vai e avisa que a equipe está cometendo uma infração. A quinta responsabilidade diz que anuncia aos árbitros o fim dos sets e a marcação do oitavo ponto no set decisivo, o quinto set. Isso não tem muito segredo, né? Vai apertar a campainha ou apitar quando a equipe fechou o set e quando uma das equipes atinge 8 pontos no set decisivo, no tie break. Para que o primeiro árbitro, às vezes, não está de olho no placar, não ficar assim parado e todo mundo já esperando que ele termine o set e ele não está terminando. Então o apontador dá um auxílio nesse momento. A sexta fala que registra as advertências por conduta imprópria, sanções e solicitações indevidas. Então vai fazer marcação na súmula. Advertência verbal não tem nada, tá, gente? Mas cartão amarelo, cartão vermelho, tanto por retardamento quanto por disciplinar, expulsão, desqualificação e também solicitação indevida. A apontadora é responsável de fazer essa marcação na súmula. E sempre com a orientação do segundo árbitro. A sétima diz que registra todos os outros eventos conforme instruído pelo segundo árbitro, por exemplo, substituições excepcionais, tempo de recuperação, interrupções prolongadas, interferência externa, redesignação e etc. Aí são outras situações, né? Como, por exemplo, caiu energia e o jogo teve que ficar parado por 30 minutos. Sob a orientação do segundo árbitro, vai fazer uma anotação e depois vai colocar essa observação na súmula. E a última responsabilidade durante a partida é controla o intervalo entre os sets. Então isso tem a ver com o que eu já falei lá atrás. Geralmente o intervalo entre os sets é de 3 minutos. Então com 2 minutos e 30, a apontadora aperta a campainha ou apita para que as equipes entrem em quadra e o set possa começar. E quando o árbitro já encerrou a partida, a apontadora registra o resultado final. Então no quadro de resultado já tem o tempo do set, quantos pontos cada equipe fez, quantas substituições cada equipe fez e quantos tempos de descanso cada equipe solicitou. E vai fazer isso de todos os sets, depois vai fazer o somatório e colocar lá embaixo qual a equipe que venceu. Esse é o chamado quadro de resultados. Essa parte da regra eu vou deixar aqui para vocês e vou explicar diretamente sobre o protesto. Esse protesto é o seguinte: caso em um determinado momento do jogo o capitão pediu uma explicação para a arbitragem e não ficou satisfeito ou achou que a regra não está sendo aplicada corretamente,
ele se manifesta e fala que quer fazer um protesto ao final da partida. Ao final da partida, ele tem direito de escrever na súmula. Geralmente não faz isso, porque o atleta está todo suado, pede-se que ele faça um relatório e encaminhe para a federação. Mas, se quiser fazer assim mesmo, é um direito do atleta, é esse momento que ele vai poder fazer. Mas lembrando que só vai poder fazer o protesto se comunicou no momento onde ocorreu a discordância. Se não falar nada naquele momento e ao final da partida quer falar assim, eu quero fazer um protesto por causa daquela situação, não é permitido que faça esse registro na súmula. E por último, assina a súmula, colhendo logo após as assinaturas dos capitães das equipes e então a dos árbitros. Então esse é o fechamento da súmula e fazendo todas essas ações vai se encerrar aquele documento oficial. E gente, o trabalho do apontador é muito importante. E quem apita sabe, quem joga sabe também, que um apontador experiente fazendo um bom trabalho, como o jogo flui, como rende e não dá nenhum tipo de problema. E o que acontece também? Muitas vezes dos erros de direito que podem anular a partida vem da súmula, por isso é um trabalho de grande responsabilidade. Agora vamos para o quadro Homenagem do Dia. E a homenagem de hoje, obviamente, vai para todas as apontadoras e apontadores do Brasil e também do mundo. E como não dá para colocar todos os nomes aqui, eu vou representar através dessa grande apontadora que nós temos aqui no estado de Minas Gerais, que é Vânia Magalhães. Um exemplo de pessoa, uma profissional de excelente qualidade, tanto quando tem competições aqui no Brasil, independente se é em Minas Gerais ou não, ela é sempre chamada para atuar. E temos outras também pelo Brasil afora. Estou citando só a Vânia para representar o trabalho de todas as apontadoras e apontadores do Brasil. Vânia e todas as apontadoras e apontadores do Brasil recebam essa singela homenagem pelo brilhante trabalho que vocês desempenham pelas quadras. Muito obrigado. Então, pessoal, é esse conteúdo que eu queria trazer para vocês, esse trabalho de grande importância. Na semana que vem nós vamos ver sobre o trabalho do apontador assistente. Não é em todas as partidas que tem, somente em grandes competições, mas também vale como conhecimento. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e até a próxima. É aquilo que eu falei para vocês, é isso que...